Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio da nossa série Pensando Política com Hannah Arendt. A nossa entrevistada para o bate-papo é a Nádia Junqueira Ribeiro, jornalista de formação e amante da filosofia. Viveu toda a sua vida acadêmica debruçada em pesquisas sobre Hannah Arendt. Por conta da sua paixão pela filosofia, ela irá nos guiar sobre as reflexões de Arendt. A Arendt fala, na obra A Condição Humana, sobre a emergência de uma esfera social, e na obra Sobre a Revolução, sobre questão social. Nos dois casos, ela faz uma distinção rígida entre o que é social e o que é político. Qual seria essa distinção para ela? Olá, boa tarde. É isso mesmo. A Arendt ela faz essa distinção que é muito rígida, né, entre o que é social, o que é político, sobretudo nessas duas obras. Bom, são abordagens diferentes, mas que no fundo têm a mesma ideia, né, para ela. Essa distinção que ela faz entre social e política, é importante dizer, é uma novidade que ela traz. Não tem nenhum outro, na trajetória assim, da história do pensamento político e filosófico, alguém que faça essa distinção tão rígida, né, que impeça essa possível relação, né, entre o que é social e o que é político. Bom, a Arendt, para fazer essa distinção, sobretudo em A Condição Humana, ela retoma a experiência dos gregos, né, para dizer que ali, naquele momento, né, naquela esfera, naquele contexto político, havia uma esfera que era privada, havia uma esfera que era pública, e elas eram muito bem separadas, e naquele contexto, a política estava em mais alta conta, né, havia uma dignidade da política. Essa esfera privada era a esfera do lar, a esfera doméstica, a esfera do cuidado do que é biológico, da vida, né? Era uma esfera da desigualdade, né? Porque a gente pensa que os membros da família, né, não têm a igualdade, enquanto a esfera pública era a esfera da política, em que os homens se encontravam para cuidar da polis, daquilo que é público. Eu poderia dizer, então, que a esfera privada é a esfera social para Hannah Arendt? Não, porque a esfera social para ela é uma nova esfera que emerge na esfera pública e que na modernidade, que não é nem público nem privado. A esfera social, ela tem, a gente pode dizer que ela tem uma aparência do que é público, é o público invadido pelo privado. E aí a gente tem essa esfera social. Então, por exemplo, na modernidade, nessa esfera social, o trabalho, a vida, como a vida é a vida biológica, ela adquire uma importância pública, ou seja, né, ela tem a mais alta conta da esfera pública, e o trabalho, que é uma atividade que era voltada para a satisfação dessas atividades domésticas, também é considerado na esfera pública como a atividade mais importante, não a ação, né, que era para ela a ação política. Então, é uma esfera híbrida, ela não é nem pública nem privada, nos termos de Arendt. Bom, a forma como ela coloca na Condição Humana, ela faz uma construção como se essa esfera social fosse aquilo que obsta a política, né? Obsta a liberdade, que para ela quer participar da política. Para dizer que as pessoas estão voltadas, né, para esse ciclo infinito de produção e consumo, né, e estão abandonando o que é público, o que é comum, a esfera pública da política. E ela vai dizer que então que o problema seria essa esfera social. Bom, a forma como ela coloca é um tanto problemática, né? Acho que a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, né? Mas, porque se as questões privadas, né, que a gente pensa, né, como a moradia, fome, né, atender às necessidades mais básicas, aquilo, por exemplo, as questões de gênero, né, domésticas, são consideradas da esfera privada, elas não poderiam ser consideradas, então, problemas públicos, né? A gente pode conversar um pouco daqui a pouco sobre isso, mas só para retomar um pouco a ideia dela, e sobre a revolução ela vai chamar de questão social, que para ela desenvolve esse conceito para falar um pouco da Revolução Francesa, para dizer que a questão social foi o que importou na Revolução Francesa, que foi uma revolução que no final das contas se voltou para atender o problema da fome, dessas urgências mais básicas, e se esqueceu de fundar realmente um corpo político, de colocar os trabalhadores de fato, né, para participar da política. E para ela foi aí que foi o problema, né? A maior preocupação foi a questão social. A Arendt faz essa análise de forma geral para dizer, em termos gerais, que ganhos sociais não redundam necessariamente em ganhos políticos.
Então, por isso que ela pontua tanto essa diferenciação entre o social e o político nas suas obras. Exatamente. A gente pode listar vários contextos políticos que podem informar por que ela está fazendo essa distinção tão rígida, né? Do que ganhos sociais não redundam necessariamente em ganhos políticos. Mas ela analisa, por exemplo, a Revolução Francesa para dizer, olha aqui um exemplo de que ganhos sociais não resultaram em liberdade, né, entendido como realmente participação política. Ela olha para a Revolução Americana para dizer, olha, aqui teve participação política, voltaram para isso, e para ela acha que foi um tanto mais bem sucedida do que a Revolução Francesa. Eu digo um tanto porque ela estava dizendo do atual momento que ela estava escrevendo, olhando como os rumos que os Estados Unidos estavam tomando, podia colocar tudo isso em fracasso quando o povo estava perseguindo a felicidade, como abandonando a felicidade pública em detrimento, privilegiando a felicidade privada. Então ela já sabia que aquilo ali isso poderia mudar os rumos do que começaram a trilhar na Revolução Americana. Ela faz um elogio à Revolução Húngara, porque ela trabalhou o sistema de conselhos, porque ali teve participação política. Mas eu também diria que o que informa isso é a experiência que ela vê do judeu moderno, que ela analisa, ela faz uma historiografia sobre esse judeu moderno, se a gente recupera sobretudo dos textos dos escritos judaicos, mas também de origem do totalitarismo, como ao longo de 150 anos, a emancipação do povo judeu na Europa foi uma emancipação falaciosa, na medida em que esses direitos todos fracassaram no início do século XX, uma assimilação que foi falaciosa, porque eles acreditavam que eles eram alemães e no final das contas se tornaram um povo odiado. E o que ela analisa é que ao longo de 150 anos, eles acreditaram que os ganhos sociais seriam suficientes para eles serem integrados à comunidade europeia e se abriram mão de participar politicamente, né? Eles nunca fizeram parte efetivamente da política na Europa. Então eu diria que também essa rigidez dela para dizer que o social não é o político, ela está olhando para o povo judeu. Então por isso que ela teve um olhar tão crítico no Tribunal de Nuremberg, foi justamente essa polêmica dela, quando ela aborda que os judeus, em certa medida, também tiveram, como eu posso dizer, tiveram alguma responsabilidade, alguma parte no Holocausto. Eu acho que sim. Eu acho que é justamente esse o ponto. Eu acho que isso que, na verdade, provocou tanto ali os judeus, porque eu acho que a palavra é exatamente essa que você usou, responsabilidade. Eles não tiveram capacidade de responder politicamente sobre aquilo que também atingia eles, né? E a crítica dela é importante destacar que é voltada às lideranças judaicas, né? Aos líderes sionistas. Ela acredita que sim, eles deixaram de... eles foram orientados pelo que ela chama de realpolitik, né? Que é uma política pautada, orientada pelo mal menor, orientada pela sobrevivência a qualquer preço, feita entre quatro portas, né, entre quatro paredes de gabinetes e desvinculada, né, a uma massa, desvinculada ao povo, né, judeu, ao interesse comum do povo como um todo, mas que estava sempre em busca de saídas individuais para problemas que eram coletivos, né? E aí ela vai dizer que o antissemitismo ascendeu de tal forma violenta, ela acredita que tem que olhar para essa história dessa emancipação, né, em que não houve participação política, e isso colocou os direitos de forma tão frágil. Então, tem uma responsabilidade ao longo desses anos, mas assim como tem uma responsabilidade pensando no contexto da Segunda Guerra, quando a liderança sionistas enterraram, né, a ideia para ela, que foi a ideia mais popular do povo judeu, que era a de formação do exército judaico, né, que eles poderiam se proteger, mas sobretudo eles poderiam dizer que eles também participam de política enquanto um povo, né? Coletivamente, eles abriram mão disso, um exército que nunca aconteceu. E também quando eles, os conselhos judaicos formaram, de certa forma colaboraram, né, nas palavras dela, quando eles faziam listas, né, para dizer quem iria, quem não iria para o trem, para tal campo, e quem se teria salvo ou não, né? Então, para ela, isso fazia parte. Mas, de forma geral, ela acredita que quando abre-se mão de participar politicamente, os direitos são apresentados de forma vulnerável, né? Eles
eles podem ser perdidos a qualquer momento, né? Acho que daí estaria a crítica dela. E agora retomando para um ponto que você já até pincelou pra gente, na atualidade, não seria um pouco problemático esse pensamento dela de dizer que questões sociais mesmo, questão como moradia, gênero e raça, não seriam temas políticos, temas necessários no debate político? Essa distinção, ela ainda faria sentido quando a gente pensa nesses temas? Olha, Mariana, é bem importante essa pergunta sua é muito interessante, ela foi feita a Arendt várias vezes, né, em outros momentos, mostrando como essa distinção falharia. O que eu acho importante a gente destacar é que, assim, grandes filósofos, grandes contradições, né? Então, ela desenvolve essa distinção para apontar um problema, né? Mas se a gente fica focado no dedo que está apontando, né, e não para onde ela está apontando, a gente vai encontrar realmente problemas. E se a gente usa essa distinção de forma rígida, é realmente problemática, porque nesse sentido ficariam de fora temas como moradia, né, as questões domésticas e tudo mais não seriam entendidos como políticos. Mas isso queria dizer que a Arendt não acreditava que eles fossem de fato políticos? Não. Isso não é verdade. E quando a gente pega o debate que ela faz em Toronto, ela ainda estava em vida, né, na década de 70, poucos anos antes dela morrer, e ela é questionada pela amiga dela, Mary McCarthy, sobre isso. Ela diz, bom, o que vai ser considerado político em cada momento, cada momento histórico vai poder dizer. Então, ela deixa um tanto aberto isso, né? Agora, o que eu acho que também é importante é que a gente pode pensar justamente essas questões desse mesmo ponto de vista, né? A partir dessa própria distinção. O que ela quer dizer é que, por exemplo, moradia, questões de gênero, né? Por exemplo, o racismo, eles são problemas que podem ser considerados para ela sociais, na medida em que se eles não estão engajados politicamente, né, todos esses atores que envolvem esses direitos, garantindo a efetiva execução desses direitos, né, e proteção desses direitos, esses direitos se tornam frágeis, né? Eu acho que isso que é muito importante. Ou dizer que basta esses direitos e depois a gente volta para casa e continua a vida, né? Não adianta. Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, tem uns dados, quem ganhou, por exemplo, Minha Casa Minha Vida do governo Lula nem sabe que isso aconteceu, por exemplo, muitos que foi no governo Lula, qual foi a política que envolveu isso. Então, do que adianta, né, você conquistar um direito à moradia, né, e que você não sabe daquele contexto, e depois numa situação econômica de inflação alta, de endividamento, você pode inclusive perder essa própria casa. Um conceito que dialoga também com a alienação. Com certeza, dialoga com a alienação do mundo, porque mais uma vez, né, se você se volta você prescinde da política, você abre a mão desse espaço, de estar no espaço público, né, para conquistar, para participar efetivamente daquilo que é comum, né, esses direitos eles se tornam frágeis. E, mais uma vez, voltando aos judeus, foi isso que ela assistiu, né, eles achavam que estava garantido todos aqueles direitos, né, como eles pareciam ser, né, realmente cidadãos alemães, né, integrados àquela comunidade europeia, com direito à moradia, a emprego, a cidadania, e tudo isso se perdeu porque eles não tinham esse direito político efetivamente. O que ela quer dizer, então, o que é importante, e nesses textos judaicos, ela reforça a importância dos liames sociais, de todos os direitos sociais. Ela diz como é quase óbvio para ela. Essa que é a questão, é quase óbvio que esses direitos têm que ser garantidos. A questão é que ela quer mostrar pra gente que a gente não pode ficar só até a página 1, né? Só até a letra A. Se a gente não olha mais pra frente, né, pra participação política e acredita que bastam esses direitos, a gente sempre corre o risco de perder esses próprios direitos. Eu acho que é esse o principal objetivo dela, fazer essa distinção. Nádia, eu gostaria de agradecer a sua presença e de você ter contribuído para trazer luz para a gente nesse debate que é tão caro para a sociedade atual, né? E necessário também. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Até a próxima.